Vamos conversar sobre um fenômeno que define a nossa era, a obsessão, quase um fetiche, pela figura do gênio e da pessoa inteligente. Vivemos em um tempo que idolatra o chamado gênio da tecnologia, o prodígio do mercado financeiro, o jovem visionário que parece ter todas as respostas. Normalmente, essa adoração ao gênio gira em torno de esquemas e habilidades para ganhar dinheiro ou de avanços tecnológicos. E as pessoas com essas habilidades estão se tornando uma nova espécie de celebridade. São indivíduos que estavam no lugar certo, na hora certa, e que por acaso entendem as nuances complexas de computadores, engenharia, derivativos e mercados financeiros. O que frequentemente esquecemos é que, em muitos casos, o que realmente separou esses gênios do resto das pessoas não foi apenas sua inteligência, mas a falta de consciência e de ética. Eles foram capazes de fazer as coisas moralmente questionáveis que, no final das contas, renderam quantias inimagináveis de dinheiro. Claro, a genialidade não se limita a fazer dinheiro e tecnologia. Uma pessoa pode ser um gênio em muitas áreas diferentes. Na medicina, na pesquisa acadêmica, na arte, no cinema, na culinária, na ciência, nos esportes, em ideias empreendedoras, na escrita. E, obviamente, gênio é um termo relativo. A sociedade em que o suposto gênio está inserido precisa valorizar o que ele faz e ver isso como uma habilidade extraordinária. Alguns gênios só são reconhecidos muito tempo depois de suas contribuições. Mas hoje, vivemos na era do culto ao gênio, e às vezes, isso parece estar se tornando perigoso. Meu foco aqui não é mudar a sociedade, mas sim proteger a saúde das relações humanas. E isso nos leva à pergunta, por que tantos gênios parecem ser pessoas tão difíceis, ou até mesmo tóxicas? Claro, nem todos são assim. Existem exceções maravilhosas, pessoas que usam seus talentos para o bem. Mas, como essa não é a norma, e a genialidade é frequentemente associada a conquistas públicas e muito divulgadas, é sobre esses casos mais visíveis que ouvimos falar. E nem vou tocar no assunto do gênio psicopata, que é uma realidade assustadora. Pessoas com uma inteligência afiada, mas sem absolutamente nenhum remorso, calculistas e astutas, que simplesmente não têm tempo para sentimentos como empatia. E, perigosamente, a sociedade muitas vezes lhes concede uma espécie de passe livre, uma desculpa. Mas ele é um gênio. Eles podem ser psicopáticos e perigosos. Ponto final. Não importa o que sejam capazes de criar ou produzir, interpessoalmente falando, não são pessoas seguras. Mas vamos focar em como essa admiração pelo inteligente ou pelo gênio pode aprisionar pessoas em relacionamentos tóxicos e ciclos de trauma. É aqui que a genialidade causa seu dano mais íntimo. Isso é especialmente relevante quando falamos de narcisismo vulnerável e maligno. Veja bem, os narcisistas grandiosos não precisam ser gênios. Eles são cativantes por seu charme, seu carisma, sua confiança e sua postura. Eles são brilhantes, atraentes e sedutores. Mas os narcisistas vulneráveis e malignos? Eles não têm tanto desse brilho. Portanto, precisa haver outra coisa que eles trazem para a mesa, algo que atrai as outras pessoas. E é aqui que a genialidade ou a inteligência pode se tornar a isca. Conversei com muitas pessoas que estiveram em relacionamentos com narcisistas vulneráveis ou malignos. Quando olhavam para trás, muitas vezes diziam que não havia muito charme ou carisma. Não havia presentes, flores ou noites românticas. Nem mesmo férias divertidas. Então, o que as prendeu? A única coisa em que elas refletiam, o que realmente as fisgou, foi que a pessoa com quem se envolveram era inteligente. E essa palavra significava coisas diferentes para cada uma delas. Em um caso, era um parceiro narcisista vulnerável que estudou em uma universidade de renome, talvez uma USP, uma Unicamp, ou no exterior. Em outro,
Era um parceiro narcisista que era um especialista em algum ponto esotérico do mercado financeiro e tinha um cargo importante em uma grande empresa na Faria Lima. Havia também o caso de um parceiro que era um gênio jurídico, um advogado que ganhava todos os seus casos. Ou o gênio da tecnologia e inteligência artificial que vendeu sua empresa e fez uma fortuna muito jovem. Em outra história, era um homem casado com uma professora de ciências, uma pesquisadora cheia de inovações, que era profundamente invalidante com ele, mas era constantemente colocada em um pedestal por suas concuricas. Os parceiros dessas pessoas inteligentes diziam coisas como: eu tinha que reconhecer que o que eles faziam era incrível. Ou, eu presumi que alguém que foi para uma ótima faculdade ou que era tão bom em seu trabalho era disciplinado e tinha uma ótima ética de trabalho. Alguns até conectaram isso com questões da própria infância, dizendo que vieram de famílias onde a educação não era levada a sério ou onde não havia ambição. Conhecer essa pessoa gênia e inteligente em suas vidas pareceu inspirador. Mas aqui está o problema: disciplina e uma forte ética de trabalho não são virtudes interpessoais. Em nossa cultura, temos uma tendência a supervalorizar pessoas que trabalham duro em detrimento de sua capacidade de se conectar humanamente. Valorizamos a inteligência e a disciplina mais do que a bondade e a empatia. Isso também significava que, quando seus parceiros narcisistas começavam com discursos ressentidos do tipo bem, eu sou muito mais inteligente do que aqueles caras, seus parceiros, embora achassem os discursos irritantes, reconheciam que havia uma base de verdade. Parecia nojento, mas o que eles estavam dizendo parecia preciso. Eles até sentiam empatia pela ideia de que seus parceiros eram realmente inteligentes e mereciam as promoções e as honras. Então, quando eles não as recebiam, os lamentos de vitimização de seus parceiros pareciam plausíveis. Vamos voltar a algo fundamental. Inteligência e genialidade não são virtudes. São habilidades. São competências. Elas não são, de forma alguma, um indicativo de compaixão, empatia, respeito ou bondade. Na verdade, os tipos gênios e inteligentes podem ser como pôneis de um truque só, que superdesenvolvem apenas um conjunto de habilidades e podem usá-lo como arma para dominar outras pessoas, com uma atitude de não posso ser incomodado com suas bobagens mesquinhas, sou inteligente demais para isso. Estamos definitivamente em uma era onde pessoas ditas inteligentes estão se safando de muita coisa. E isso cria um sentimento de impotência ao guiar as pessoas para fora desses relacionamentos. Mas meu foco é proteger e promover a cura. E isso significa entender o que torna as pessoas não saudáveis atraentes e aprender a não dar tanto peso, fazer suposições ou criar desculpas com base na inteligência ou genialidade. Muitas pessoas ditas geniais agem mal e recebem um passe livre, como se a inteligência fosse uma virtude substituta. Como se, por ser tão inteligente, você não precisasse ser gentil. Isso não funciona em um relacionamento próximo. O desprezo, a indiferença e a desvalorização que podem vir de uma pessoa inteligente podem fazer você sentir que talvez seja você que está perdendo algo. A lógica do bem, eles são tão inteligentes, não podem ser tão ruins. Sim, eles podem. Você estaria muito melhor com alguém de inteligência mediana que é gentil, quando se trata de um relacionamento de longo prazo, do que com um gênio narcisista. E isso nos leva à luta básica que as pessoas têm para entender o que realmente faz os relacionamentos duradouros funcionarem no nível mais profundo e saudável. É a compaixão, a empatia, a segurança, o calor humano, a paciência, a gentileza, o respeito e o incentivo ao crescimento. É isso. Isso é um relacionamento saudável. No entanto, vivemos em um mundo onde coisas como recursos, sucesso, dinheiro e genialidade são vistas como virtudes. Não são. Elas certamente podem tornar a vida muito mais conveniente e confortável, mas não necessariamente trazem segurança psicológica.
Se você ganhar na loteria da vida e encontrar um parceiro que é um gênio ou apenas muito inteligente que também é compassivo, empático, caloroso e gentil, você acabou de ganhar um prêmio incrível. É raro. E é raro por causa de como socializamos as pessoas inteligentes, o sentimento de direito que muitas vezes fomentamos nelas ao elogiar sua inteligência e suas conquistas, e às vezes nem mesmo esperando que se comportem com empatia. É como se a inteligência se tornasse uma desculpa para o desprezo pelas emoções e necessidades dos outros. Tornamo-nos tão dependentes das coisas que esses supostos gênios criaram, redes sociais, pacotes entregues em nossas portas em tempo recorde, inovações tecnológicas e computadores em nossos bolsos. Tudo bem, use as inovações deles. Apenas não se case com eles. E se você veio de uma família com um pai ou mãe que era exaltado como um gênio, você conhece esse território. Você pode até ter reverenciado esse pai ou mãe em algum momento. Mas você também pode ter tido medo deles e se perguntado o que havia de errado com você, afinal, eles eram um gênio. E você pode ter descoberto que os padrões de vínculo de trauma foram agravados porque a sabedoria predominante era adorar a inteligência e as contribuições daquele pai ou mãe. Mas nada disso vale a pena quando você é uma criança que só quer ser vista, amada e compreendida. Então, sempre procure primeiro pelas coisas saudáveis. Não deixe que a inteligência te engane. É uma armadilha sutil e perigosa. Um gênio pode ser ótimo para uma conversa interessante em uma festa, mas talvez não para levar para casa a longo prazo. Espere pela pessoa que não vai te envergonhar por suas emoções, sua vulnerabilidade ou suas necessidades, ou transformar sua suposta genialidade em uma arma para te dominar. Porque não há inteligência no mundo que se compare à sensação de ser verdadeiramente amado,